Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os professores, também como todos os colegas. Nós somos a Mixan Arte Studio e viemos apresentar o nosso projeto arquitetônico residencial e comercial. O nosso estúdio foi formado por mim, né, sou a Daphne, o Felipe, o Igor, o Hugo e a Kelly, estudantes, né, da ETEC de São Paulo. Os objetivos do nosso projeto foram definidos com a... Os objetivos do nosso projeto foram definidos com a finalidade de mostrar um projeto comercial com locações. Para isso, optou-se por 2 lojas térreas e 3 locações no andar superior, todas sem varanda, além de muro de arrimo, readequação de uma escada, retirada de 2 árvores condenadas e a revitalização das calçadas, também como um projeto paisagístico de pequena proporção. Kathleen? Oi, é que pra mim não apareceu o slide ainda, tá nos objetivos, eu tô esperando. Você já passou? Já passei. Deixa eu voltar. Ah, tá, agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Boa noite, meu nome é Kathleen. O lote fica no Parque São Rafael, distrito de São Mateus, e subprefeitura do mesmo nome. É pertencente à família do senhor Alexandre e está situado em São Paulo, Zona Leste. Pode passar. Essa é a região onde o terreno está localizado, em São Mateus. Essa é a vista do Parque São Rafael. Bom, o lote ele possui 214 metros quadrados. Possui um formato trapezoidal com uma esquiva curva de 132 graus. O declive tem demonstrado na topografia com cerca de 75 centímetros e desnível de 1 metro. Pode passar. Boa noite a todos. Meu nome é Hugo e agora eu vou falar um pouco de zoneamento. Bom, o terreno em questão está localizado em uma zona mista, no extremo leste da cidade de São Paulo. Pode ir passar para o próximo slide, por favor. Como o distrito de São Rafael está sob a administração da subprefeitura de São Mateus, para escolher a densidade do local, precisaríamos recorrer à subprefeitura de São Mateus. E adotamos a alta densidade, pois, como vimos anteriormente, vimos que é predominantemente residencial e com vários comércios ao redor. Com coeficiente de aproveitamento de 2,5 e a taxa de ocupação mínima de 50%. A taxa de... Pode voltar, não, volta um pouquinho. A taxa de permeabilidade é de 15%. E o recuo da frente é de 5 metros. E o gabarito de altura exigido é de 25 metros de altura máxima. Pode passar para o outro. Sendo assim, podendo ser construído 532 metros,5 metros quadrados em 50% do terreno. Área de construção 281,8 metros quadrados. Aqui a gente tem a vista frontal, em frente ao terreno, onde mostra a predominância de residências no bairro, em que o terreno se encontra. Próxima imagem. Aqui a gente tem a vista da esquina do terreno, onde mostra bem o declive de 0,50 a 0,75 do terreno. Próxima imagem. A vista lateral do terreno mostra bem o muro de arrimo. E, por fim, a próxima imagem, a gente tem a vista frontal desse muro, onde só tem residências. Bom, boa noite de novo. Eu sou a Daphne. E agora eu vou entrar um pouco no quesito das dimensões do terreno. O terreno possui 214 metros quadrados, sendo divididos da seguinte forma.
15,13 metros na frente, na lateral direita 9,60, na lateral esquerda 18,53, sendo que todas essas medidas são descontadas do arco de 132 graus, com um raio de 1,30 metros e, consequentemente, um diâmetro de 2,60. O fundo do terreno possui uma medida de 13,80. Na lateral direita tem um muro de arrimo, sendo ele de medida de 2 metros de altura e uma contenção de 1,20 de altura. Pode passar? Bom, agora eu vou falar um pouquinho das referências de construções, né, que nós pegamos para fazer o nosso terreno, nossa edificação. Para algumas referências do terreno, optamos por edificações com grandes vãos, além de um pé direito alto para a garagem. É legal mencionar que todas essas fotos são de edificações daqui de São Paulo, sendo a última do bairro do Bom Retiro. Boa noite a todos, agradeço a quem está assistindo e quem veio prestigiar o nosso trabalho. Eu vou falar um pouco do custo unitário básico e a partir daqui do projeto, né? O custo unitário básico da nossa edificação na região de São Mateus, ali no Parque São Rafael, ficou em torno de R$ 1.477 um metro quadrado, isso atualizado em agosto. E o cubo encontra-se no valor de R$ 270.990. E isso que dá uma média assim, de construção ali na região do Parque São Mateus, conforme a NBR. Esses são os primeiros esboços que eu pensei, eu, Hugo, a gente foi visitar o terreno. E a partir disso, conforme o cliente foi passando o que ele queria, né, que ele queria uma garagem com pé direito para guardar caminhão, que ele tem 2 caminhões, e 3 casas para fazer locação no andar de cima, né. Eu queria, desde o início, colocar um projeto paisagístico, assim, porque a região tem um certo déficit de paisagismo. É uma região de difícil acesso, longe do centro de São Paulo, e querendo ou não, uma região em desenvolvimento ainda, pobre em desenvolvimento. Então, além do projeto em si, eu pensei que, além de agregar valor para a construção do cliente, tudo agregar valor para a região onde o imóvel vai ser construído. Então, a gente começou a pensar nos esboços desde a visita no terreno, eu, o Hugo, a Daphne, em pensar como a gente ia conseguir atender às estimativas do cliente, né, que era o pé direito mais alto, conseguir construir residências em cima para ele fazer locação, sendo que ainda ele tinha uma construção no fundo, né, que não faz parte do lote, que ainda vai ser desmembrado pela prefeitura, e nesse lote tem uma escada, ele queria fazer o reuso da escada para o andar de cima. E a gente começou a pensar no projeto desde a visita técnica, né? A partir disso eu comecei a pensar, eu, o Hugo e o pessoal, de encaixar o projeto no espaço, que é trapezoidal, e encaixar todos os componentes da construção, desde elétrica, hidráulica, estrutura, em algo que, além de ele conseguir guardar o caminhão, as pessoas que alugassem as residências de cima também tivessem conforto e qualidade de vida, né? Então eu comecei a pensar num pé direito de 4 metros, comecei a pesquisar pé direitos para guardar caminhão, garagens. Então a gente definiu um pé direito aí de 4 metros, né, com os portões de entrada maior. A escada a gente teve que regularizar ela conforme a NBR, a 9050, porque a escada que ele tem lá construída, infelizmente, é fora de padrão. E eu tive que conversar com ele, a escada vai ter que ser demolida, não dá para manter a escada. E a escada está na estrutura que é da família dele, que é na construção de trás da família dele, né? Então já é um problema aí que era ter que destruir também a escada e refazer uma escada nova e trazer a escada para a margem de cálculo do terreno, porque a margem de cálculo da escada está no terreno do pai dele. Além de tudo, a gente pensou em como manter as janelas e portas de uma forma em que tivesse iluminação e circulação de ar, né? Porque quem mora embaixo de uma garagem com caminhão sempre sente um desconforto de estar com a fumaça do caminhão, com o barulho do caminhão. Então, na hora que eu tentei pensar num projeto para a garagem, a gente chegou nessa iluminação, nessa abertura de janela maior, né, que são janelas pré-fabricadas. Felizmente não tem janelas que vendam desse tamanho, quase 2 metros de janela, e as portas com uma abertura de 5 metros, com uma altura de 3,5 metros.
Essa é a primeira planta baixa, né? Ela está colorida, foi plotada colorida. Eu só dei um zoom em preto e branco para colocar aqui no trabalho, com todas as medidas de porta e janela, conforme a norma. Os cortes eu tentei passar de uma forma em que tivesse o banheiro em exposição e os banheiros em exposição em todas as áreas molhadas, tanto no andar de baixo como no andar superior. Esse é o primeiro corte do térreo, né, que mostra um pé direito mais alto, o desnível da rua, e os dois banheiros, sendo que o banheiro da direita, que vai na loja da direita, na loja 2, ele fica alocado embaixo da escada. Então, a gente pensou em colocar o banheiro embaixo da escada para aproveitar espaço dentro da loja, já que ele vai guardar caminhão, e vai fazer lojas de serralheria, assim que ele está pensando em fazer lojas de serralheria. No banheiro da esquerda, eu tive que colocar ele para fora da escada, porque a escada era mais baixa, conforme a gente foi projetando a escada. E eu tive que trazer ele para dentro da loja, que ele não podia ficar embaixo da escada, com uma altura mínima de porta e de pé direito, né? Que é só um banheiro sem chuveiro, sem box, sem nada, apenas de uso regular. Só um vaso sanitário, a bacia, a caixa acoplada e o lavatório. A viga ainda a gente entrou em estudo, em debates muito extensos, porque as vigas elas precisavam suportar o grande, além de suportar a estrutura de cima, ela tinha que aguentar o vão muito largo, né, de quase 7 metros de cada loja. Então as vigas elas têm em média de 80 centímetros, mais 10 de laje. Essa é a planta baixa do andar superior, ficou um pouco apagada, mas a gente consegue ver bem o que a gente quis propor para o andar superior, né? Como ele vai criar casas para alugar, a gente pensou em dividir as áreas, dimensionar para quartos, casas para casal ou um solteiro. Então ficou mais ou menos como um flat ou um estúdio bem amplo, com quartos amplos, janelas bem largas também para privilegiar a entrada do sol. Em alvenaria, porque além de fazer muito sol lá, é muito quente a região, tem próximo, assim, cerca de 1 quilômetro de 6, acho que 5 quilômetros, não lembro muito bem, tem uma petroquímica, né? E não é bom também ficar com uma vista direto para uma petroquímica. Então eu privilegiei as entradas maiores de luz no quarto, na sala, e que não tivesse vista diretamente para a petroquímica, né? Sim, para o bairro. Esse é o nosso corte AA do piso superior. Também, como eu tinha explicado, eu tentei passar o corte tanto no andar inferior, no térreo, como no andar superior, onde ele encontrasse todas as áreas molhadas do andar de baixo e do andar de cima, né? Tem janelas, infelizmente tem janelas nesse projeto que terão que ser fabricadas, né? Que não existe medidas à venda no mercado. Então, por exemplo, a janela de quartos, e essa janela de 0,80, como vocês podem ver na direita, são janelas pré-fabricadas, né, que demanda mão de obra especializada. Infelizmente, aqui embaixo, na Ashura, não era para mostrar o desnível, né? Esse desnível é apenas o da rua, mas o terreno ele vai ser nivelado. Esse é o nosso corte bebê, de uma lateral, né, longitudinal também, longitudinal, onde eu mostro a janela uma parte da loja, né, onde o pé direito é mais alto, a altura das portas são maiores, de 3,50 m, a largura delas são maiores também para suportar a entrada de caminhões, para ele conseguir manobrar o caminhão, né? As janelas elas têm medidas maiores também, de 0,70 de 2,60 por 2,70. São janelas bem largas para facilitar a iluminação na loja, além da iluminação da elétrica, a iluminação natural, e para também para que circulasse mais ar dentro da loja, porque se ele pensa em fazer uma serralheria, né, precisa de janelas mais largas, precisa de ventilação melhor, de iluminação melhor, para economia de energia. Esse também é um corte do piso superior, com todas as janelas e portas.
todas as portas e todas as partes do andar superior, elas foram feitas conforme a norma e conforme a legislação de espaço mínimo, assim, para circulação, para circulação de ar, para circulação de iluminação e para privilegiar também a iluminação natural, que o bairro tem uma boa incidência, um histórico de incidência de sol muito maior do que outras regiões da cidade, né? Porque ele está e também porque ele está numa parte distante, no extremo leste da cidade, e quando faz frio, lá realmente faz muito frio, que não é sentido aqui no centro, por exemplo. Essa é a nossa elevação número 1, né, que eu mostro uma das janelas, né, a ponta leste da nossa edificação, ela tem uma curva, é uma janela em curva, porque eu quis deixar um espaço para que a elétrica, o cabeamento elétrico fosse mais facilitado para a edificação, porque assim ele tem um lote dele com a família, só que o lote não está desmembrado e eu também não sei por que parte da rua é puxada a iluminação, né? Como ainda não está desmembrado, o SQL está no da família dele, que está no da rua de baixo, mas o endereço é na rua da frente. Então, eu já pensei nisso no futuro para que não tivesse dificuldade para elétrica ou hidráulica. Essa é a nossa elevação número 2, que é da parte inferior da rua de baixo. Vocês podem ver aqui que eu desenhei a parte do muro de arrimo, eu só desenhei ela. A gente não fez o projeto do muro de arrimo, porque como projetista a gente não pode, né? Isso é um trabalho de engenheiro ou de um arquiteto. Então a gente só deixou ela desenhada, ela vai ter 1 metro de muro de arrimo, e a construção vai ser feita, a parte dela em cima do muro de arrimo. O muro também vai ser feito em cima do muro de arrimo, e ele só vai até a ponta da escada, né? Ele só vai até a 1 metro, 1,5 metro da residência que fica atrás do pai dele, para ficar em conformidade com a escada. Como vocês podem ver no corte também, a janela ela é em arco, né? A ponta da edificação é em arco. E as aberturas de janela que eu coloquei na loja para privilegiar a entrada de ar. A princípio eu tinha pensado, quando eu comecei a fazer o projeto com os meninos, com o meu grupo, em 3 janelas, né? Mas infelizmente só pude deixar 2, porque nós tivemos um problema com estrutura, tivemos que readequar a estrutura, ao projeto, a estrutura, senão o projeto não poderia acontecer. E por fim a nossa planta humanizada, né? Foi um trabalho da Kathleen, que ela tentou humanizar assim o máximo possível dos ambientes conforme as normas, conforme a legislação, para que um casal, um solteiro conseguisse se locomover melhor dentro dos espaços propostos, né? Por mais que seja uma construção apertada e compacta, ela traz qualidade de vida, traz sustentabilidade. As portas elas foram pensadas de uma forma que entre também iluminação, são portas de alumínio com postigo, que foi cotado. O hall ele foi um pouco mais aberto, aberto mais um pouco para que as pessoas circulassem e conseguissem passar os móveis. E ficou uma bela planta humanizada. Bom, agora a Kathleen vai falar um pouco do projeto de elétrica e, na sequência, o Hugo um pouco do projeto de hidráulica. Bom, sobre o projeto de elétrica do pavimento inferior, de acordo com a NBR 5413, foi utilizado o mínimo de potência, que seria 300 VA para o comércio. Para a iluminação, as lâmpadas LED tubular foram dispostas paralelamente e linearmente, com o intuito de também economizar a fiação, mas ter uma boa distribuição de iluminação. Aos fundos, temos o lavabo, com uma iluminação mínima devido ao seu pouco espaço. A loja 1 possui 33,81 de perímetro e, de acordo com o dimensionamento, foi necessário disponibilizar 8 tomadas ao longo do comércio. E em ambas foi preciso 2 interruptores paralelos, aos fundos e ao lado da entrada. Na loja 2 tem 31,4 de perímetro
e foi dimensionado 7 tomadas. Cada um possui 2 tomadas de 220. Foi dispostas 2 caixas de distribuição para cada uma das lojas. As tabelas indicam um levantamento de carga e distribuição de elétrica. As tabelas foram plotadas, mas para melhor entendimento, a gente deixou um slide exclusivo para a planta ficar com maior dimensão. E o valor total das lojas apenas para elétrico foi de R$ 860. Pode passar. O projeto Pavimento Superior. No corredor há uma ausência de cobertura, então por isso eu utilizei arandelas de 100 VA distribuídos linearmente pelo corredor. Eu utilizei também interruptores paralelos no começo e no final do corredor. Esse mesmo recurso de interruptores eu utilizei também em uma das casas que tem o hall, foi na casa 2. Um hall um pouco maior, entre a sala de jantar e a cozinha. Juntando todas as casas, o total foi disposto 48 tomadas. Utilizei 100 VA para a maioria dos cômodos, exceto para quartos, que tinham uma dimensão maiores, com 160 VA. Para melhor conforto, utilizei lâmpadas amarelas nos quartos e nas salas. Foi disponibilizada uma caixa de distribuição para cada uma das casas e para o corredor. O total de elétrica, pavimento superior, ficou R$ 1.020. Pode passar. Felipe, vai para a parte de cobertura. Sim, pode. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de hidráulica. Como nosso projeto, a parte da cobertura não sustentaria uma caixa de 2.000 litros. Então, a gente optou usar 2 caixas d'água de 1.000 litros. A primeira caixa dimensiona para uma casa e para os 2 lavabos da parte térrea, que seria o banheiro da loja e o banheiro da garagem. E a segunda caixa tem o seu dimensionamento para as outras 2 casas restantes no pavimento superior. Como vocês estão vendo, a gente tem aqui a planta de cobertura, a gente tem o corte A, onde mostra a posição das caixas d'água e a coluna de distribuição e os ramais. E aqui a gente tem a planta isométrica para melhor entendimento das quedas, dos ramais, dos barreiretes que a gente está usando no nosso projeto. Pode ir para o pavimento superior. A gente optou na tubulação de água fria usar tubos PVCs com diâmetro de 25 milímetros. No pavimento superior a gente usou de 25 milímetros, tubos de PVC. E na parte de água quente, porque a água quente é parte de elétrica, a gente usou um tubo de 25 milímetros. Pode ir para o térreo, Felipe. E na parte terra a gente tem esses 2 lavabos, onde a tubulação também de PVC foi de 25 milímetros. Aí agora eu vou falar um pouco do esgoto. Pode ir para a parte superior. No projeto de esgoto, eu usei tubos de 40 milímetros para os ralos e os lavatórios, 50 milímetros para os tubos de ventilações, que estão em cada banheiro, e 100 milímetros para a bacia e os tubos de quedas. Cada banheiro e os lavabos da parte terra tem caixas sinfonadas. E na parte superior a gente tem 3 cozinhas. Então eu usei uma caixa redentora de gordura dupla, de acordo com a norma. E usamos 2 caixas de inspeções. Uma que vai ser diretamente o esgoto e os resíduos da parte superior. E a outra que vai ser diretamente para a rede pública. Pronto.
Boa noite novamente, pessoal. É o que está falando. Enquanto a estrutura, o projeto estrutural, aí vemos a planta de forma da fundação, com sapatas isoladas, cotadas em centímetros, como pede a norma, com a sapata central tendo as maiores dimensões, pois vai sustentar o pilar central, o P7, que consequentemente tem a maior área de influência e consequentemente tem maiores cargas, enquanto a viga Voldamos terá 7 ao todo, sendo VB2, VB3 e VB4 19 por 70, essas que atravessam de um lado a outro a loja. E o restante por 19 por 30. E locados aí os pilares que nascem desde a fundação e passam para o próximo nível. Pode passar o slide. Em relação ao piso do térreo, como as lojas abrigará caminhões de porte médio, decidimos fazer o piso de laje, com espessura mínima de norma, que é 10 centímetros. Próximo slide, por favor. Em relação às vigas do térreo, essas que atravessam as lojas de um lado ao outro, por conta de vencer grandes vãos, por meio dos cálculos, concluímos que ela será a altura de 70 centímetros, 14 por 70, sendo V2, V3, V4 e V5 com a maior altura, que é 70, e o restante 14 por 40, que é o mínimo de norma. Desse nível, aí é importante se atentar também que desse nível nascerá pilares das vigas, para dar continuidade ao próximo pavimento, sendo P1, P2, P3 e P4. Próximo slide, por favor. A laje do térreo, que sustentará as casas de cima, as 3 casas que serão sublocadas, terá a espessura máxima de 40 centímetros, né? Por meio dos cálculos, vimos que, como as lajes, as alvenarias de cima iam estar assentadas diretamente na laje, decidimos adotar uma espessura maior. Então, terá a espessura máxima de 30, tendo 6 plaquetas de laje. Próximo slide, por favor. Aí está as vigas do piso superior, tendo a V6 com 60 centímetros, essas mais longas, e com alguns balanços. Pode passar o slide. E afinal, a laje de cobertura, como só terá 2 caixas d'água entre um banheiro e a cozinha e outro banheiro à esquerda, as lajes, espessura mínima de norma, de 10 centímetros, e algumas que deram 12 foi que, pelos vãos exigidos, por meio dos cálculos, deram esse resultado. E agora meu amigo Felipe falará um pouco sobre o orçamento. Antes de falar do orçamento, eu só queria deixar um adendo na apresentação, porque a laje, conforme a gente foi projetando e desenhando a arquitetura do projeto, a gente foi deixando a parte de estrutura para o final, porque era uma parte mais difícil, que demandava mais trabalho, e por isso surgiu algumas alterações do projeto, né? Infelizmente, antes da gente finalizar, apareceu essas alterações. Por exemplo, a laje de 30 a 40 centímetros. A estimativa que a gente tinha de viga era 80 centímetros, com pé direito de 4. Só que a laje nos acrescentou aí, como vocês podem ver, mais 30 centímetros e 40 de laje, né? Que é como a estrutura de cima vai ser feita em cima das lajes, então a gente teve um acréscimo. Infelizmente eu não consegui mudar no desenho, né? Que era só espelhar e puxar 0,30 para cima. Mas já deixando claro que tem uma laje
que não é de 0,10, é de 0,30 a 0,40, conforme norma. Espelhar não, é esticar, perdão. Falar um pouco do orçamento, porque o nosso orçamento ele segue um critério, a gente seguiu um critério primeiro que é de segurança, né? A gente cotou todos os materiais, eles foram pesquisados aqui na cidade de São Paulo. Determinadas coisas eu deixei por fora do orçamento porque demandam fabricação de mão de obra especializada e de algum engenheiro para fazer um certo estudo sobre alguma coisa. Por exemplo, a escada precisa demolir. Então, a escada precisa de um projeto de demolição porque ela está na estrutura da casa do fundo. A janela em arco ela precisa de fabricação de um vidraceiro. E algumas outras, o portão, a porta de entrada de caminhões também. Ela precisa de uma empresa que fabrique portões maiores, né? Assim como também o portão de entrada das casas de cima. Precisa de um ferreiro ou uma mão de obra especializada para fazer um portão maior. Eu fiz uso do SINAP e do TCPO para alguns itens. Eu levei em consideração a qualidade dos preços dos materiais e da qualidade deles, né? E em certas coisas eu respeitei a escolha do cliente para determinados materiais. Como eu não conversei com ele para determinados materiais, eu coloquei o preço médio de alguns itens que eu conheço já. Alguns outros aí eu deixei a critério dele também como participação dele no projeto, né? Bom, eu cotei desde o início da obra até a finalização todos os materiais. Então, vou falar aqui em parte de listagem até chegar num valor final, né, que eu cotei canteiro de obra, né, locação, canteiro de obra, desde tapume para fechar a construção, terraplanagem mecanizada, placa, telha para guardar de depósito para os materiais e para os funcionários da obra, locação e gabarito, que foi uma dificuldade, né, porque eu não estava encontrando o preço de como fazer a composição de custos desses materiais, por exemplo, locação e gabarito. E nem no SINAP tem, na verdade. Eu consegui um PDF, pesquisando muito, que tinha locação e gabarito no SINAP do ano passado, de 2019, em que mostra os custos e os materiais que precisa para locação e gabarito, né? Cotei também o preço das lajes, né? Desde da montagem e desmontagem das armaduras até a quantidade de cimento, o FCK, eu usei um parâmetro assim mediano. Pisos também do andar superior, né? Aqui no caso são as lajes. As vigas e pilares de coberturas, a quantidade de cimento, né? Fabricação de forma, montagem, desmontagem. A alvenaria do andar inferior, que ela tem 0,20, as alvenarias. E no andar superior eu tenho, além de alvenarias de 0,20, alvenarias de 0,15. Contrapiso do andar superior, reboco, chapisco, emboco, revestimentos. Perdão, emboco eu não coloquei, só coloquei reboco e chapisco, porque eu estou usando, em alguns eu estou usando revestimento pré-fabricado, porque ele sai mais em conta do que se eu fosse seguir o traço. Revestimento dos quartos, dos banheiros, das salas, revestimento da cozinha, do hall, contrapiso, impermeabilização da cobertura, porque a gente preferiu manter uma cobertura de laje mesmo, pelo custo da obra, para diminuir o custo. Foi uma coisa que o nosso cliente pediu, se puder diminuir custo, melhor. Quanto menos custos eu tiver, melhor. Então, eu tentei manter essa linha sem perder a qualidade do projeto, sem perder a qualidade dos materiais, né? O contrapiso, a impermeabilização da cobertura, projeto de elétrica também, todo orçado, projeto de hidráulica, composição de custos, né, de outros itens, né, como as portas Portigo, kits de porta para quartos, que sai mais em conta, sai mais barato, o concreto estrutural, a tela de... vidro, vasos sanitários, eu cotei tudo em itens separados, sem usar o coeficiente. E, por fim, a composição de custos da área externa, que é a área da frente do terreno, né?
que como vai trafegar caminhão, ela precisa de um FCK maior para suportar esse peso na parte externa da residência. O total até onde eu havia calculado de custo total de obra ficou em torno de R$ 348.560. Isso que eu ainda não coloquei outros preços, mas eu acredito aí numa estimativa que a obra fica em torno de 370 mil e não passe disso, em média. Mas esse foi o preço calculado final que eu encontrei com todo o orçamento. Aqui vai os primeiros traços do nosso projeto, né? Que eu comecei a desenhar ele no SketchUp, de como eu pensei ele no papel e como eu queria que ele ficasse para eu apresentar para o nosso cliente, né? Esse é mais um dos traços no SketchUp, e conforme foi evoluindo, o projeto ia nascendo, né? O que eu pensei e o que eu tinha passado para o nosso grupo, que eles concordaram, vamos fazer assim, e foi feito assim, ficou, estava dentro do que a gente tinha imaginado e que o cliente precisava também, né? Bom, eu vou passar um vídeo para vocês. Não consegui fazer um projeto em 3D, mas eu fiz um vídeo de todas as etapas de todo o nosso projeto concluído no SketchUp e eu espero que vocês gostem. E depois eu vou passar um outro vídeo, que é um vídeo institucional nosso, da nosso grupo, do nosso pensamento como equipe e como equipe e como grupo, né? Como uma agência como um estúdio de projetos. Bom, vou passar um último vídeo, né, para apresentar, para finalizar o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi trabalhoso, foi difícil, e por isso eu quero passar esse último vídeo para mostrar toda a nossa assinatura de minha, do Hugo, da Kathleen, da Daphne, do Igor, para finalizar o nosso trabalho e para agradecer também todo esse ano difícil que a gente teve e para cravar todo esse trabalho que a gente fez. Espero que vocês aproveitem também.
Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Mostrar nossas referências bibliográficas, das nossas pesquisas, e é isso. Muito bem, gente. Muito bem, grupo. Parabéns. O vídeo relaxante, né? Depois de tudo isso. Deu uma quebradinha aí. Muito bem. Tá simpático mesmo, bonito. Para dar uma relaxada no final. Eu vou ter que pedir para as mesmas pessoas falarem. Então, eu vou pedir para o João, por favor, e depois Diego e Bruno. Olá, pessoal. Boa noite, professor. Vamos lá. Boa noite, vamos lá. Vamos tentar... vou tentar ser um pouquinho mais conciso dessa vez, tá bom, gente? Porque às vezes eu me perco e começo a falar demais. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Da complexidade mesmo, da dificuldade de desenvolver esse projeto em função do formato do lote. Toda vez que o lote de vocês não é um lote esconso, né, totalmente sem nenhum ângulo reto, sem nenhuma proporção, mas ele tem ali, né, ele é uma esquina, né, em curva, e ainda tem mais dois outros ângulos ali. Não é fácil desenvolver projetos numa circunstância como essa, então isso já é uma dificuldade. O próprio pedido do teu cliente também não é, apesar de ser comum esse tipo de edificação mista, né, que pode ter um comércio embaixo, residência em cima, também não é algo que no casamento, ainda mais nesse caso que ele está querendo estacionar caminhões lá embaixo, reúne uma série de complexidades na solução, né? Que não é fácil de se tratar e não é fácil de se dar uma solução. Bom, o que eu vi no projeto, onde eu achei que algumas coisas, eu acho que talvez por falta de habilidade em manipular o projeto ou manipular em si o aplicativo de apresentação que vocês usaram, é que o projeto de arquitetura, a gente, em alguns momentos, acho que a maior parte do pessoal percebeu que não aparecia janelas e portas, né? Provavelmente a camada ou layer desses objetos estavam ocultas, né? Ou travadas, ou congeladas, eu não sei, porque não dá para afirmar. Então, isso acabou dificultando, de repente, um pouquinho a interpretação do projeto, né? Professor, eu posso explicar aqui. Eu plotei, e a plotagem que eu fiz, ela saiu, claro, em A2, só que saiu com as camadas. Só que como eu não estava conseguindo colocar em preto e branco, o que eu fiz? Eu imprimi de novo, imprimi em preto e branco no próprio PDF, né? E no PDF ele tira a camada. Aí me perdeu a camada da porta, por exemplo, da janela, mas ela está no projeto em si, na planta.
Não, eu entendi. Eu estou fazendo a observação do que acabou tendo como resultado, né? A gente não teve a presença desses objetos em razão do que você mesmo está explicando aí. E mesmo na questão do projeto em si, apesar de vocês terem se preocupado em dar solução a todos os projetos pertinentes, né? Tanto o projeto de arquitetura como os projetos complementares, eu achei que careceu um pouco de informação mesmo, né, do projeto de arquitetura. Quando eu estou falando isso, pessoal, quando a gente faz qualquer tipo de colocação, para que todos nós possamos, vamos dizer assim, acrescentar de alguma forma ao nosso projetar ou ao nosso desenvolver de projeto algo, né? Eu achei que careceu um pouco na solução mesmo, não na solução do projeto, porque isso eu não estou colocando, eu acho que é uma questão aí do desenvolvimento que vocês fizeram, mas a representação gráfica careceu um pouco de informação, né? Ele de repente, talvez ele não esteja nos trazendo tudo aquilo que o projeto é de verdade. Bom, mas no mais, o que aconteceu? Eu acho que vocês conseguiram, né, aí, dar a solução que foi pedida pelo cliente de vocês. Não é fácil, ainda mais porque tem aí, como vocês também colocaram, esse projeto depende provavelmente aí de um desmembramento de área, um lote que está sendo utilizado por outras edificações, precisa haver aí a remoção, como vocês muito bem colocaram, de uma parte da edificação que eu acho que é uma escada que foi colocado. Então, são uma série de soluções realmente difíceis de se pensar, né? E como solucionar isso. O legal é que quando foi apresentado as pranchas humanizadas, aí a gente conseguiu visualizar um pouco melhor a solução que vocês propuseram, né? De como ficaria, em especial, a parte residencial. A parte comercial, como pode ter uso diverso, né? Apesar de se pensar inicialmente como garagem para os caminhões, mas pode ter de uso diverso, então tem maior flexibilidade. Mas o projeto de humanização, da onde vai a parte residencial, aí ele consegue resgatar um pouco do que vocês colocaram como solução de projeto, né? Na apresentação em si, como um todo, o que aconteceu? A gente acaba vendo que os desenhos ficaram um pouco pequenos, a gente não consegue enxergar com clareza o que vocês colocaram. Isso é aquilo que eu falei no começo, de repente ter pensado numa outra forma de fazer a apresentação para que os desenhos ficassem um pouco mais claros. Não estou falando que o projeto não esteja bom, tá? De novo, estou falando que para que nós que estamos vendo, né, a gente conseguisse entrar mais no projeto. Até porque vocês tiveram uma sacada, né, de fazer aí, de compor como se fosse uma empresa, né, para fazer o projeto, e ser numa empresa, né, um grupo, né, uma empresa constituída por um grupo. Seria legal que a gente conseguisse visualizar de forma mais plena o que é a proposta de vocês, certo? Mas, no mais, eu acho que tudo bem, eu acho que está dada a solução, eu acho que vocês estão de parabéns, e, em especial, por causa da questão, como eu falei no começo, da solução que vocês tiveram que dar em função do tipo de lote que vocês pegaram, né? Um lote com esquina, com mais do que uma via, né? Lidera o lote, em desnível, em mais do que um sentido do lote, né? Então, tudo isso é mais complicado para resolver. É isso, pessoal. Parabéns a todos e um grande abraço. Agradeço, professor. Muito obrigado, viu? Eu tentei colocar as imagens ali a melhor forma possível, né? Só que como o CAD não me deu a opção de imprimir em preto e em branco, e como o A2 fica muito grande, a solução que eu achei foi o PDF, né? Imprimir no PDF em preto e branco, só que aí eu esqueci que ia apagar as imagens das portas, das janelas, por culpa das camadas. Mas foi a única solução que eu encontrei, porque eu não estava encontrando no CAD. Eu acho que eu levei uma surra do CAD, que o CAD não me deixou imprimir em preto e branco. Foi mais ou menos isso. Mas eu agradeço mesmo, professor. Muito obrigado. Viu?
Foi a solução que a gente encontrou para projetar, para projetar. Bom, acho que eu vou iniciar aqui, então, a falar com a Mirscan Art Studio, é isso? A Miscan, é a Miscan. Então, dessa Mirscan, então, você é o gerente de projetos, Felipe? Sou nada, eu sou o gestor de processos. Eu sei que nesse processo todo aí a gente teve umas dificuldades que vamos deixar para depois, para comentar sobre. Teve bastante colaboração aí a quatro mãos, eu vi, entre o Hugo e o Felipe, né? Provavelmente vocês moram perto, assistiam às aulas perto, se ajudavam, pensavam em conjunto, isso é muito bom. Leva um pouco do que a gente teria na sala de aula, né? Que é o colega do lado, um dando suporte para o outro, para seguir. Então vamos lá. O que eu gostei aí da Mirscan, a parte inicial da visita, a parte do esboço inicial é muito interessante de vocês terem mostrado. Porque você começa a realizar o estudo, um desenho manual ali, e aí você começa a enxergar o que vocês pretendem, né, como um projeto ali, e é uma parte crucial e difícil, né? Essa parte inicial é difícil. Pegar o que o cliente está te pedindo, o que não era nada fácil, né? Convenhamos. Normalmente você guarda caminhões em galpões, né? Você não vai colocar ele em duas garagens ali e ainda fazer quase um conjunto habitacional em cima. É exatamente isso que ele queria. Entendeu? A proposta já era difícil logo de início. Então, gostei desse esboço. É uma particularidade que vocês trouxeram aí que eu não tinha visto ainda nos outros grupos. Essa dificuldade que eu comentei, ela foi levada até o final aí, né? A gente conversando semana passada, retrasada. Você ajusta de um lado e desajusta do outro. É basicamente isso. Você vai arrumando um tipo de solução arquitetônica e desarruma outra solução de um projeto complementar, e aí você tem que acabar revendo até sair um resultado aí final. Então, por conta dessas dificuldades, eu acho que o projeto de vocês trouxe muita base assim para vocês de concepção mesmo, né? Então, essas dificuldades trazem um aprendizado, porque vocês buscam solução. Isso todo projeto vai trazer, né? Todo projeto é uma novidade, todo projeto vocês vão ter que parar e vão lidar com algum tipo de dificuldade, como foi o caso desse que vocês apresentaram. Gostei da parte que vocês verificaram, estudaram o entorno de onde está a edificação, onde tinha a petroquímica, como que você falou. Então, essas partes aí elevaram o nível, tá? Das informações que vocês trouxeram para a gente. O que eu anotei aqui de revés mesmo é bem o que o João falou, comentou, assim, por exemplo, a planta de elétrica estava colorida, então tudo que estava em amarelo a gente não enxergava. A planta estrutural, os pilares e textos ficaram clarinhos, então também não dava para enxergar. Então a gente não tinha uma noção avaliativa dos projetos. Isso pensando como avaliadores, mas agora pensando como clientes, que seria o caso de vocês apresentando o portfólio de projeto de vocês, como a Mirscan, uma empresa, então valeria gastar um pouco mais de tempo ali para trazer um resultado visual mais interessante e mais legível, eu diria, né? Realmente ali o CAD tem como configurar essas coisas, mas aí precisa demandar um tempo ali para configurar todos os layers e tal, configuração de plotagem, mas valeria gastar esse tempo aí. O problema é que às vezes não sobra esse tempo no final, que é o tempo que a gente tem para montar a apresentação, e aí não tem como rever isso na correria. Mas esse foi o calcanhar de Aquiles de vocês, tá? E para finalizar, a apresentação dos dois vídeos ficou leve, ficou interessante, muito legal mesmo, parabéns. Foi um vídeo que trouxe um pouco mais de inovação,
por envolver a questão empresarial, como se fosse uma equipe, uma empresa, né, de projetos. Então, gostei, parabéns, gente. Obrigado, professor. Valeu pela ajuda semana retrasada, vendo eu e o Hugo discutindo aí. Eu, Hugo e você, né? Nós três, né? Porque tava brava a situação. Tava tenso. Só o Hugo viu que eu passei esse semestre aqui, que eu além de tudo, eu não podia deixar a molecada sozinha de ensino médio no início do semestre. Eu pensei, pô, não dá para deixar eles sozinhos também, e eu também tô aprendendo, né? Então, nada Sim. mais que justo eu fazer trabalhos com eles e aprender com eles também. Sim, com certeza. O Caio, não sei se o Bruno já voltou. O Bruno teve que sair, eu não sei se ele já voltou. Não sei se ele está de volta. Está de volta já, Bruno? Ele foi comprar remédio. Eu acho que não, então tem que passar para um próximo. Passar para a Rosana. Caio, Oi. a Flávia não está aí? A Flávia esteve, mas ela disse que está difícil para ela hoje se manifestar. Ela está sozinha cuidando de uma criança, ela está sem segurança de... Sim. Então eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que senão nós vamos estender demais, ainda tem mais 2 grupos. Os meninos tiveram um trabalho bem grande, porque é um projeto complexo, né? Os professores já colocaram as dificuldades, né, em organizar a questão, inclusive de circulação, né, uso de caminhão e tudo mais, mas vocês desenvolveram direitinho, eu concordo com o que os colegas falaram, talvez se os projetos estivessem todos em branco e preto, linhas, né, talvez ficassem mais claros para a gente entender. Ficou uma graça a humanização, tá? Kathleen pôs toda a delicadeza que ela tem no traço do desenho. Acho que poderia ter explorado mais, ajudando aí o grupo nessa sua habilidade. Em vez de fazer elétrica, está trabalhando mais na arquitetura, que é a tua aptidão nisso. Então, eu senti falta disso. Agora, em relação ao desenho técnico, eu prestei atenção que as plantas, os cortes tinham as informações. Perdeu um pouquinho, né, Felipe? Como você já justificou na hora de plotar, mas as informações técnicas estavam todas lá. Parabéns, meninos. Gostei do vídeo, a maquete virtual, que deu toda a valorização e vendeu a ideia, tá? Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado, professora. Muito gentil da sua parte. Obrigado mesmo. Felizmente a gente não pôde estar esse ano, mas obrigado. Imagina.